Ó, mais uma questão, né, que pede para a gente fazer a análise do delta, porque ele deu uma equação e daí ele falou as duas raízes reais e iguais, ou seja, x1 e x2 existem, são diferentes, quer dizer, são iguais, né? A B, duas raízes reais e distintas, agora sim, né, são duas raízes, x1 e x2, e isso dá números diferentes, a gente calcula e dá números diferentes. Ou são duas raízes complexas, ou seja, duas raízes não reais, né? Eu tento calcular e eu não consigo, porque o delta, né, ele tem uma característica, né? Então, lembrando, eu vou calcular aqui o delta e eu vou ver. Se o delta for um número positivo, então existem duas raízes que são reais e são diferentes. O x1 e o x2 dão números diferentes. Eu preciso calcular x1 e x2? Não, eu não preciso, porque ele não está aqui falando, pedindo quais são os valores. Não, ele só quer saber se existem, se são diferentes, né, que é o caso aqui da B. Ou eu calculo o delta e dá um valor nulo, né, dá um número zero. Bom, se dá um número zero, quer dizer que o x1 e o x2 eles são iguais. São números reais, eles existem, né, então aqui ó, duas raízes reais, só que são iguais, né, são dois números iguais. A gente também pode falar que só existe uma raiz real, porque, né, se eu tenho dois números iguais, então é só um número, né. E por fim, tem a terceira opção, que é quando a gente calcula o delta e dá um número negativo. Se dá um número negativo, então não existem raízes reais. Ou a gente pode falar que existem raízes complexas, né? Ou seja, são números que eles não estão aqui no mundo real, eles estão em outro mundo, tá? Realmente isso existe. E por isso que a gente tem que ter essa denominação, né, de números complexos. Bom, então vamos calcular o delta e vamos ver o que acontece, tá? Então o delta ele tem uma fórmula, tá? A fórmula que a gente já descreveu algumas vezes, então a gente tem que lembrar, né? Na prova eu vou dar a fórmula, mas é sempre bom a gente sempre lembrando, tá? Para estar na ponta da língua. Então o delta ele é o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. E a gente tem que descobrir quem é um azinho, quem é um bzinho e quem é um czinho, conforme aqui a equação. O azinho é o cara que está na frente do x quadrado, então aqui no caso ele é o 5. O bzinho é o cara que está na frente do x. No caso aqui é o menos 4, sempre pega aqui o sinal na frente, menos 4. E o czinho é o número que está livre aqui, o número independente, é o 1. Então agora é só substituir aqui na fórmula do delta. O delta, que é esse triângulo aqui, né, ele é b ao quadrado, né? Então, quem é o b é o menos 4. Opa, o b é negativo. O que a gente vai fazer? Coloca entre parênteses para a gente não esquecer esse sinal, porque tudo está sendo elevado ao quadrado. Tá? Menos 4 vezes o a. Quanto é que vale o a? O a vale 5. Então, é menos 4 vezes 5. Vezes o c, né? Quanto é que vale o c? O c vale 1. Menos 4 ao quadrado, vamos fazer essa conta. Menos 4 ao quadrado, quer dizer que eu estou pegando o menos 4 e fazendo ele vezes ele mesmo. Multiplicação de dois números negativos, opa, menos com menos dá mais. Para saber qual é o valor aqui na frente desse sinal, esquece os sinais dos dois números e só faz a multiplicação. 4 vezes 4 é 16. Então, esse é o mais 16. Menos 4 ao quadrado dá mais 16, né? Ou simplesmente o 16. Então, isso aqui dá 16. Agora, vamos fazer a multiplicação, né? Faz as multiplicações, porque as multiplicações vêm primeiro. Tá? Então, menos 4, tem que pegar o sinal na frente do número, é menos 4 vezes 5. Menos 4 vezes 5 é um número negativo vezes um número positivo. Negativo com positivo na multiplicação, isso dá negativo. Toda vez que os sinais são diferentes, dá negativo. Agora é só fazer a multiplicação, né? Esquece os sinais, 4 vezes 5 é 20, então é o menos 20. Então, ficou menos 20 vezes o 1. Tá? Então, esse delta vai ficar 16 menos 20 vezes 1. Então, é menos 20 vezes 1. Menos 20 é o número negativo, 1 é o número positivo.
negativo vezes positivo, isso dá negativo, então é menos. Para saber o resultado dessa multiplicação, depois de feita a regra de sinais, é só você fazer o 20 vezes 1, né? 20 vezes 1 é 20. Então ficou 16 menos 20. Então o delta é igual 16 menos 20. O 16 é positivo, o menos 20 é negativo, mas isso aqui é uma história. Você tinha R$16 positivo, tinha um lucro de 16 no seu banco, só que você criou uma dívida, né? Você fez uma dívida de 20. Então agora a sua dívida é maior que o seu lucro, né? Então a sua dívida é de 4. Então isso aqui é menos 4, você ficou devendo 4. Né? Então o delta ele deu negativo. E se o delta deu negativo, é porque o delta ele é menor que zero, né? Se ele é negativo, quer dizer então que nós não temos raízes reais. O x1 e o x2, eles não são números reais. A gente pode falar que eles são números complexos, tá? Não existem números reais, existem números complexos. Então essa é a opção C aqui, ó, duas raízes complexas, né? São raízes não reais, não existem raízes reais. Então a opção aqui é o número C.